Olá, pessoal, aqui é o Eric. Hoje é dia 21 de setembro de 2023 e nesse vídeo nós vamos falar sobre a mistura de soluções. Recentemente nós falamos ali sobre concentrações, concentrações químicas, trabalhamos ali com molaridade, molaridade, titulação e vimos bastante coisa, aprendemos bastante. Agora nós vamos trabalhar com a ideia de diluição e como as soluções podem se misturar. Nós temos aí condições de fazer misturas de soluções que têm um mesmo soluto e podemos trabalhar com misturas de soluções de solutos diferentes, com ou sem reação. Nesse primeiro vídeo nós vamos trabalhar apenas com a mistura de soluções de um mesmo soluto, que é bem tranquilo, né, pessoal? Então imagina lá, você pega você pega uma jarra de água, você põe ali uma água e você coloca ali sal. Você pega uma outra jarra, põe água, põe sal também, NaCl. O que acontece? Se você pegar um baldão grandão e jogar o conteúdo dessas duas jarras aí de água com NaCl, o que vai acontecer? Basicamente você está somando tanto o NaCl, que é o soluto ali, naquela jarra, e a água, que é o solvente, basicamente você está somando os dois. Você vai somar tanto o soluto, NaCl, quanto o solvente, a água. De maneira que você também vai somar a concentração. Para você ter uma ideia disso daí, você imagina assim, por exemplo, que você pegou ali um copo de, não sei, copo pode ser de água mesmo, jogou ali aqueles sucos de garrafinha, você jogou ali de laranja, por exemplo, e aí você jogou açúcar e ficou muito forte, digamos. Você nem jogou açúcar, vamos trabalhar só com um soluto. Então a gente colocou ali um copo de água com aquele concentrado ali de laranja, por exemplo, jogou lá e ficou muito forte. O que você faz? Você só acrescenta água, para você diluir mais. Então, esses conceitos são tranquilos. Tanto ali a questão que eu falei ali de você somar soluções de mesmos solutos, quanto você diluir uma solução que tem ali um soluto, ok? Um solvente. Isso aí é tranquilo. Então, você vê aqui, nesse caso, NaCl mais H2O, como é o exemplo que eu dei, você tem aqui a jarra com o seu sal de cozinha, NaCl mais o H2O, água. Você tem uma outra jarra com um pouco mais de volume ali, ou seja, você tem uma certa quantidade de NaCl mais H2O, você tem mais água aqui nesse caso, visualmente dá para perceber, e você joga os dois. O que você está fazendo aqui? Esse NaCl aqui é o resultado do NaCl1 mais o NaCl2. Da mesma forma, o H2O aqui é o resultado do H2O1, vamos colocar assim, mais o H2O2. Vou colocar aqui entre parênteses para não confundir, certo? Também vou pôr entre parênteses aqui. Esse 1, 2 aqui para identificar o recipiente em que eles estavam. Isso é tranquilo, pessoal? Não tem realmente muito problema. Então, só para a gente conseguir visualizar melhor, você imagina que você tinha aqui 50 ml de água, e 30 gramas de NaCl. Você foi lá, pegou a outra jarra com 100 ml de água e 20 gramas de NaCl. Obviamente, você tem uma concentração aqui diferente aqui do que aqui. Mas, como são os mesmos solutos e os mesmos solventes, você só vai somar os dois. De maneira que se você fosse querer saber a concentração aqui desse, seria também a soma. Tranquilo isso aí, pessoal? Não tem muita dificuldade. Então, nós enfatizamos aqui que o volume final vai ser o volume da solução 1 mais o volume da solução 2. A massa do soluto final é igual à massa do soluto da solução 1 mais a massa do soluto da solução 2. Parece até bobo, que a gente está falando de uma coisa bem óbvia, entendo eu. Então, a concentração comum. Agora a gente vai começar a mexer um pouquinho. Lembra lá da formulazinha da concentração comum? Massa do soluto dividido pelo volume da solução. Mas o que eu posso fazer aqui também? O que a matemática me permite fazer? Eu posso jogar esse volume da solução multiplicando a concentração. Então, eu vou ter que a massa do soluto, eu também posso dizer que ela é igual à concentração vezes o volume.
certo? Né? Da mesma forma, aí eu coloquei um exemplinho aqui, né, para a gente ver. Peguei aqui uma massa, né, de uma certa solução, né, mais o volume, achei aqui a concentração, dividindo um pelo outro, e aí peguei uma outra solução, né, com quantidades diferentes de soluto e solvente, e achei a concentração dela. Né? Se eu jogar essas duas juntas, o que vai acontecer? Vai somar tudo, né? Inclusive a concentração. A molaridade é a mesma coisa. Lembra que eu tenho as duas formas de fazer. Eu tenho a molaridade sendo igual ao número de mols dividido por volume da solução, né? E tenho aqui a molaridade também destrinchada dessa maneira aqui. Eu até coloquei aqui, né? Esse MM1 é a massa molar da substância, né? Obtida pela soma do número de massa de cada elemento que constitui o soluto. Ok? Então, também posso escrever dessa maneira. Né? É igual, a molaridade é igual à massa do soluto dividido por essa massa molar do soluto vezes o volume da solução. As duas maneiras de escrever são válidas. Ok? Então eu peguei aqui como exemplo, né, para calcular a molaridade de duas soluções que foram misturadas, basta utilizar a fórmula da molaridade, né, transformando o volume fornecido de ml para litros e dividindo por 1000. Né? Então, pego aqui massa do soluto igual a 20 gramas, volume 200 ml, né? Divido isso por 1000, vai me dar 0,2 litros. Né? Por quê? Porque essa medida aqui da molaridade trabalha com litros, então você não pode pôr o volume final ali, o volume final não, perdão, o resultado final em ml. Ok? Aí você acha aqui o seu M1, né? 58,5 gramas por mol, né? De maneira que você tem aí a molaridade da solução 1 sendo 1,70 mol por litro. Você faz a mesma coisa com a solução 2, vai chegar aqui na molaridade 2, 3,41 mol por litro. Né? E aí, pessoal, cai naquele cálculozinho que eu falei. Ora, se você tem, imagina lá, né? Você tinha o primeiro recipiente, tinha o segundo, um pouquinho maior, e tinha o terceiro, vou colocar aqui maiorzão. Né? Então, lembra que eu posso fazer aquela concentração que era igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução, né? Eu vou aqui multiplicar esse por esse, de maneira que eu vou ter o quê? Vou ter a massa do soluto sendo a mesma coisa que dizer concentração 1, né, vezes volume 1. Né? Volume 1, concentração 1, estou me referindo aqui a essa solução 1. Né? Concentração da solução 2 vezes volume da solução 2, esse aqui, né? E isso aí vai ser... aqui eu vou ter a concentração final vezes o volume final como sendo a somatória desses dois. Não tem realmente muito o que a gente falar, né, pessoal? Porque estamos tratando dos mesmos solutos, mesmos solventes. Então, não há dificuldade. Né? Você pode também pensar da mesma forma, seguindo a mesma lógica, para a molaridade da solução final. Né? Você tem a molaridade 1 vezes volume 1, né? Mais M2 vezes 2 igual a MF vezes F. Né? Sempre aqui que eu estou falando M, no caso, molaridade. Tá? Muito bem. Então vamos pegar aqui um exemplo. Né? Qual é a molaridade de uma solução de NaOH, hidróxido de sódio, formada pela mistura de 60 ml de solução 5 mol por litro com 300 ml de solução 2 mol por litro de mesma base? Mesma base. Qual é a base? NaOH, ok? Primeira coisa, anota os dados, deixa de uma maneira visível. O volume 1, 60 ml, né? Molaridade 1, 5 mol por litro, né? Volume 2, 300 ml, molaridade 2, 2 mol por litro. Né? Tranquilo. Passo 2, o volume da solução final é determinado pela soma dos volumes das duas soluções, ou seja, soma lá o 300 com o 60. Você vai ter 360 no final das contas. Afinal, esse volume aí, ele no caso, ele é formado pelo mesmo solvente. Então, não vai ter dificuldade. Né? Passo 3. A concentração da solução final após a mistura será determinada por meio dos dados na seguinte fórmula. Então, aqui, né, pessoal, o que eu tenho aqui, basicamente, nisso? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, minha caneta tá tranquila. Né? Eu tenho aqui, basicamente, o quê? Eu tenho o meu M1, V1, e eu tenho o M2 e o V2. Né? Aqui eu vou ter o MF, que ele já está dizendo, que eu quero saber, né,
porque eu não tenho essa molaridade final, mas eu tenho o volume final, né? Esse volume final eu tenho. Aí virou tranquilinho, né, pessoal? Virou uma equaçãozinha de primeiro grau, né? Eu vou aqui deixar o 360 mF, somo os dois aqui, vai dar 900, né? Jogo esse 360 aqui dividindo, né? De maneira que a minha molaridade final vai ser 2,5 mol por litro. Uma observação, um detalhe importante é o de que a concentração da solução final após uma mistura de soluções de mesmo soluto sempre terá um valor intermediário em relação ao das soluções que foram misturadas. Isso é muito, muito, muito importante, tá bom? Esse exemplo mostra claramente isso aí, ou seja, o que eu estou falando aqui? A concentração da solução final, né, quando você já misturou as soluções do mesmo soluto, ela vai ter esse valor intermediário, ok? Também não há muito problema. E no próximo vídeo, então, agora sim, nós vamos começar a tratar com as misturas de soluções de solutos diferentes, né? O exemplo de cima, pessoal, por ser muito tranquilo, não costuma cair assim muito nos concursos, né, e vestibulares e Enem da vida. Normalmente eles gostam de trabalhar com as soluções de solutos diferentes, principalmente as que têm reação química. E é isso aí que nós vamos tratar no próximo vídeo com calma, ok? Muito obrigado aí pela sua atenção e te vejo no nosso próximo vídeo. Até lá.